Olha só, você serve o candomblé, você é da fé do candomblé, você é do axé, você serve os orixás, você tem um guia, um orixá, você é adepto da religião do candomblé. Jesus tem algo contigo, Jesus tem uma palavra poderosa para a tua vida, Jesus tem um plano de libertação e transformação da tua vida. Eu quero trazer para você a palavra de Deus que vai libertar, transformar a tua vida e te arrancar do candomblé. Se você crê que Deus tem algo contigo, então não passa esse vídeo, fica nesse vídeo, veja tudo isso e muito mais que Deus tem para você logo depois da vinheta. Olha só, para quem não me conhece, eu sou o evangelista Paulo Rogério, da cidade de Vigia, no estado do Pará. Se você entrou aqui nesse vídeo é porque Deus tem algo contigo. Vamos trazer aqui um estudo bíblico, uma pregação maravilhosa da parte de Deus, uma bênção de Deus para a tua vida, você que é adepto do candomblé. Sim, Deus tem algo contigo, não passa esse vídeo, fica nesse vídeo, Deus tem algo grande com você. O título dessa mensagem é o seguinte: o caminho, a verdade e a vida, a supremacia de Cristo sobre todos os espíritos e rituais. O nosso texto base é Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 6, na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ou melhor, ninguém pode chegar ao Pai, né? Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eu quero trazer uma introdução. Olha só, amados irmãos e amados visitantes, amados adeptos do candomblé. Hoje vamos abordar um tema urgente e necessário. Muitos em nossa cidade, em nosso país, muitos em nossas famílias, muitos nas redes sociais, nas mídias, estão buscando respostas, consolo e poder em lugares que parecem oferecer solução, mas que na verdade os afastam do Deus único e verdadeiro. Vamos examinar à luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as principais falhas do candomblé. Exatamente, você ouviu muito bem. Vamos examinar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, as principais falhas da doutrina do candomblé. E com amor e verdade, apontar para a libertação e salvação que existem somente em Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo é o único que tem a verdade. Então, vamos lá, fica comigo. Vamos entender tudo isso agora. A introdução é uma introdução histórica, crítica e cristã da origem e do significado da religião do candomblé. Mas qual é a origem? Qual é a origem do candomblé, seu significado? O candomblé, para quem ainda não entende, entrou nesse vídeo e não compreende, é uma religião de matriz africana que se desenvolveu no Brasil durante o período colonial, a partir do encontro forçado e traumático entre culturas africanas, indígenas e europeias. Ou seja, não vem de origem bíblica. Sua origem está profundamente ligada ao tráfico transatlântico de escravo, quando milhões de africanos foram arrancados de suas terras e trazidos para o Novo Mundo. Estes, privados de suas identidades étnicas e de sua liberdade, procuraram preservar suas crenças ancestrais e práticas espirituais como uma forma de resistência cultural e psicológica diante da opressão colonial. As tradições trazidas pelos povos iorubás, que são os nangôs, gegés e bantus, foram se fundindo e se adaptando à nova realidade brasileira, formando um sincretismo religioso que misturou elementos africanos com símbolos e nomes do catolicismo romano. Assim, divindades africanas como os orixás, que são originários da África, passaram a ser identificados como santos católicos, como Oxóssi, como sendo São Sebastião, e Iemanjá, como Nossa Senhora da Conceição.
não por afinidade espiritual genuína, mas por necessidade de disfarce diante da vigilância e repreensão dos colonizadores cristãos em sua época. Preste bem atenção, o que você vai ouvir aqui é algo grande de Deus para a tua vida. Do ponto de vista histórico crítico cristão, o candomblé não deve ser visto apenas como uma expressão cultural, mas como um sistema religioso espiritualmente divergente da fé cristã, pois suas bases se erguem sobre práticas politeístas, rituais de invocação espiritual e sacrifícios oferecidos a entidades que não correspondem ao Deus revelado nas Escrituras, ou seja, o Deus da Bíblia. A Bíblia Sagrada afirma de maneira categórica que todos os deuses das nações são demônios. Aonde ela fala isso? Lá em Salmo 95. Você quer entender o que é que fala lá em Salmo? Então pegue a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia aí, pegue ela lá. Vamos ver o que é que fala em Salmo de número 95. O que é que diz lá em Salmo de número 95? Do versículo 5 diz assim: seu é o mar, pois ele os fez e as suas mãos formaram a terra seca. Não, na verdade é Salmo 96. Salmo 96, o verso que é o 5, que diz assim: porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Todos os deuses dos povos são ídolos. Mas olha só, o apóstolo Paulo adverte que as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos é aos demônios que o fazem, e não a Deus. Aonde Paulo fala isso na Bíblia? Sim, está lá na Bíblia. Só tem um Deus, tirando dele são ídolos. Está na Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 20. Vamos ver o que é que diz lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 20. Olha só o que é que diz lá: antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônio e não a Deus, e não quero que sejais participante com os demônios. Então preste bem atenção. Nesse sentido, o candomblé, embora possua uma dimensão cultural importante na formação identitária afro-brasileira, ela representa, sob a luz do Evangelho, uma forma de religiosidade que mantém o homem afastado da verdade libertadora de Cristo Jesus. Seus rituais de oferendas, possessões espirituais e consulta aos orixás refletem uma tentativa humana de se conectar com o transcendente sem a mediação redentora de Jesus Cristo, que ele é, o único mediador entre Deus e os homens. Aonde está isso? Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. A crítica cristã, portanto, neste vídeo não nega o valor histórico e antropológico do candomblé, mas alerta para o seu conteúdo espiritual perigoso e incompatível com a fé cristã bíblica. O cristianismo verdadeiro convida o ser humano não a servir múltiplas entidades espirituais, mas a conhecer o Deus único, santo e pessoal, que se revelou em Jesus Cristo, que veio para desfazer as obras do diabo. Aonde está escrito isso? Lá em 1 João. Se você quer ver isso na Bíblia, então me acompanhe aí. 1 João na Bíblia Sagrada, 1 João capítulo 3, versículo de número 8 diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus é maior do que qualquer entidade, qualquer demônio. Jesus é maior do que qualquer Exu, do que qualquer entidade no candomblé ou na Umbanda. E conceder a salvação eterna, olha só, ele veio para desfazer as obras do diabo e conceder a salvação eterna àqueles que abandonam os ídolos e se voltam à verdade do Evangelho. Aonde está escrito isso? Lá em 1 Tessalonicenses, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Olha só o que é que ela diz. No capítulo 1, do versículo 9, diz assim, olha só, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos entre vós, e como vos converteste
dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Os irmãos da igreja de Tessalônica se converteram dos ídolos. Assim como Deus chamou eles, Deus chama você também. Você que é do candomblé, sim. Ah, Paulo, mas eu estou acorrentado, as entidades não me permitem. Não importa. Se você abrir o teu coração e confessar dentro do teu coração, na tua mente, que o que você quer é Cristo Jesus, Ele tira você de lá. Ele arranca você dessa religião e coloca você centrada em Cristo Jesus. Porque Jesus que é o negócio. O plano de Deus na tua vida é com Jesus. Ele te tira dos ídolos, dos demônios e te coloca numa vida com Jesus Cristo liberto e transformado. Deus tem algo grande contigo. Deus tem algo grande contigo. Vamos ver, então, a partir daqui, né? Primeiro, vamos ver, para a gente entrar com mais profundidade nesse tema. Preste bem atenção, que Deus faça uma grande obra na tua vida. Jesus te chama do candomblé para o evangelho, olha só, para o evangelho da salvação. Vamos ver primeiro, a falha na natureza de Deus, o único criador versus múltiplas divindades. Aqui a gente vai ver o contraste entre o candomblé e o que a Bíblia ensina. Primeiro, a falha da natureza de Deus, o único criador versus múltiplas divindades. A Bíblia ensina um único criador, mas o candomblé mostra muitas divindades. Quem está certo? Vamos ver a exposição bíblica. O candomblé é fundamentado na crença em vários orixás, divindades que controlam forças da natureza e aspectos da vida humana. A Bíblia, desde o seu primeiro versículo, declara algo radicalmente diferente. E a gente vai ver isso agora. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no começo, quem? Deus criou o céu e a terra. Então Deus é o centro, Deus é o criador, Deus é maior. Isaías 45, verso 5 diz assim: eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim, não existe nenhum outro. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus diz: escute, ó povo de Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A Bíblia não nega a existência de seres espirituais, claro, não estou aqui para negar, mas eu estou aqui para dizer quem é maior e quem está com a verdade. Mas a Bíblia os classifica. Os chamados orixás, conforme a revelação bíblica, se encaixam na categoria de demônios, seres espirituais criados que se rebelaram contra Deus e que agora enganam a humanidade com ideias, sabe, com uma religiosidade pintada, com formas de rituais, com forma de liturgia e com algum ensinamento, algumas doutrinas que preservam a humanidade em alguns aspectos, mas na verdade por trás de tudo isso está o pecado que ainda não foi perdoado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20 e 21, do versículo 20 ao 21 de 1 Coríntios capítulo 10, na Bíblia Sagrada diz assim: pelo contrário, o que eles sacrificam é a demônio e não a Deus. E eu não quero, diz a palavra de Deus, que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor, que é a comunhão, né? E também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Você já observou que esses espíritos nunca te permitem ir numa igreja evangélica, numa igreja que prega a verdade? Sabe por quê? Porque eles sabem que se você ouvir a verdade e descobrir a verdade, você será liberto e vai descobrir a farsa deles. O comentário evangelístico apologético que eu trago para a tua vida neste tópico, neste primeiro tópico, é o seguinte: meu amigo, minha amiga, que frequentam um terreiro, você foi ensinado que existem muitos deuses para diferentes necessidades e ocasiões da vida, mas a palavra de Deus é clara: há apenas um Deus. Criar divisões, olha só, no poder de Deus em vários orixás é o engano que afasta você do amor do Pai. O Deus da Bíblia não é uma força impessoal, mas um Pai que se revela. Ele criou o mar, a floresta, o raio. Ele não é o mar, ele é o criador do mar. Então, por que buscar as criaturas, os orixás, quando você pode ter um relacionamento com o Criador e Ele te oferece isso agora? Essa possibilidade Ele está te oferecendo agora. Esse é o primeiro e grande chamado: reconhecer que há um só Deus. O arrependimento começa aqui, em abandonar a idolatria do candomblé e voltar-se para o único que pode ouvir e responder suas orações, nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Ele te ama e tem plano para a tua vida. Segundo ponto, a falha no sacrifício. O sacrifício perfeito de Cristo versus sacrifício de animais incessantes como é no candomblé. A exposição bíblica é a seguinte: os rituais do candomblé envolvem sacrifício de animais, que são chamados de ebô, para aplacar a ira dos orixás, conseguir favores ou limpar de energias negativas. Esse sistema é um reflexo distorcido de uma necessidade humana universal, a expiação do pecado. No Antigo Testamento, Deus instituiu sacrifícios de animais como uma sombra do que estava por vir. E isso que estava por vir era algo muito grande, o lembrete temporário do custo do pecado através de Jesus Cristo. Jesus pagou o pecado e fez o último sacrifício necessário exigido por Deus. O resto é engano dos orixás na tua vida. Eles estão te enganando. Eles não querem que você seja beneficiado com o sacrifício de Cristo. Levítico capítulo 17, verso 11 diz assim: porque a vida da criatura está no sangue, e eu dei o sangue a vocês para que no altar faça um ritual de purificação pela vida. É o sangue que purifica, porque a vida está no sangue. No entanto, esses sacrifícios eram insuficientes e precisavam ser repetidos constantemente, como é também aí no candomblé. A Bíblia declara que esse sistema provisório encontrou seu cumprimento e fim em Jesus Cristo, lá na cruz. Hebreus capítulo 10, verso 11 e 12 e o versículo 14 diz assim: os sacerdotes judeus oferecem todos os dias sacrifício pelos pecados, sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, assim como é no candomblé. Mas Deus tem algo diferente contigo. Diz assim a Bíblia: mas Cristo ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre, e depois se sentou ao lado direito de Deus. Pois com uma só oferta ele tornou perfeitos para sempre os que são purificados dos pecados. O que Jesus quer é purificar você do pecado, assim como ele purificou a minha vida e está purificando a vida de muitos que crê e toma posse dessa graça, dessa bênção, dessa oferta de Deus. O comentário evangelístico apologético que eu trago para você neste tópico é o seguinte: você que oferece galinhas, pombos e bode, pense, quantos sacrifícios você já fez? E a paz interior veio? Nunca vem. A sensação de culpa foi embora? Não foi, ela permanece. A Bíblia explica por quê. É impossível que o sangue de touros, de bodes, tire pecados. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10, verso 4. É impossível que o sangue de touros e de bode tire pecado. Você está tentando pagar uma dívida infinita com moedas finitas. Deus, em seu amor, providenciou o pagamento definitivo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ofereceu-se a si mesmo uma vez por toda. Seu sangue não é de um animal, tem poder para lavar toda a sua culpa e todo o seu pecado. O sacrifício já foi feito e este é definitivo e perfeito. Você não precisa mais se esforçar para acalmar Deus irado. Ou seja, em Cristo, Deus já está reconciliado com você. Creia nisso e seja livre da cadeia interminável de rituais que os orixás estão te prendendo. Eles não querem que você descubra essa verdade, porque eles têm planos malignos contra a tua vida. Eles querem a tua alma no inferno. Eles estão te enganando com promessas mentirosas e vazias. Somente Jesus tem a verdadeira paz, a verdadeira salvação, a verdadeira alegria. Somente Jesus. Não se engane que ele não vai te dar um lugar no trono dele no inferno. Até ele, a Bíblia diz, está condenado a sofrer no lago de fogo porque ele já foi julgado. Não deixe ele te enganar. Você não ficou nesse vídeo aqui em vão. Deus tem plano de libertação na tua vida. Vamos ver o terceiro ponto: a falha no caminho da salvação. Oração e mediação de Cristo versus ritualismo e mediação humana. A exposição bíblica é a seguinte: no candomblé, a salvação ou o axé, que é força vital, é alcançada através de um complexo sistema de rituais, oferendas, folhas e a mediação do pai ou a mãe de santo. É um caminho de obras e esforço humano. A Bíblia apresenta um caminho radicalmente oposto, chamado a graça recebida pela fé. E é isso que ele tem para ti: a graça recebida
pela fé. Olha só, meu amigo, adepto do candomblé, o que é que fala Efésios capítulo 2, verso 8 e 9? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, nem menos dos Exu, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz assim: pois existe um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, Jesus Cristo, que foi homem. Não existe nenhum Exu para intermediar a tua causa. Eles estão te enganando. Nenhum ritual, nenhuma oferenda, nenhum pai de santo pode abrir o caminho até Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o véu que separava a humanidade da santidade de Deus foi rasgado de cima a baixo pelo sacrifício de Jesus Cristo, dando-nos acesso direto ao Pai. E é isso que ele está te dando neste vídeo, nesta palavra. Mateus capítulo 27, verso 51 diz assim: naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E sabe quem estava nesse plano lá quando se rasgou? Eu e você, podre de pecado. Ele estava pensando em você. Sim, você que está preso no candomblé, você que é escravo do sistema religioso do candomblé, você que é um escravo do Exu. O Exu está escravizando a tua vida, está escravizando a tua família, está te tendo, sabe, como um cativo. Jesus tem o poder de te libertar. O comentário que eu trago, o comentário evangelístico e apologético é o seguinte: você já se sentiu cansado de tantas obrigações, né? Eu sei que sim. De ter que fazer tudo certo no ritual para não desagradar o orixá? Claro que eu sei que sim. Isso é religião corrompida, distorcida. O evangelho de Jesus é o relacionamento. Jesus não disse eu mostro o caminho, ele disse eu sou o caminho. Você não precisa de um ritual para chegar a Deus. Você precisa de Jesus. Ele é tudo em si. Você não precisa de um mediador humano. Você tem o maior de todos os mediadores, Jesus Cristo. Ele fez, olha só, ele já fez a obra completa. Pare de correr atrás de axé e receba o Espírito Santo, que é a própria vida e o poder de Deus habitando em você. O chamado é para descansar em Cristo, não para se esforçar em rituais. Não deixe ele te enganar. O ponto 4 é o seguinte: a falha no objetivo final, libertação e vida eterna versus medo e a escravidão espiritual. Porque eu sei que essas entidades causam medo, elas te têm presa no medo, elas causaram medo, conseguiram dominar a tua mente. Então deixa eu falar uma coisa, a exposição bíblica que eu tenho para ti é o seguinte: o candomblé, em sua prática, muitas vezes gera medo. Medo do olho grande, do encosto, de desagradar os orixás. É um sistema onde a pessoa está sempre sujeita às forças superiores e caprichosa. O evangelho, por outro lado, é uma mensagem de libertação e adoção. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe quem é o espírito maior? Sabe quem é o maior espírito? O nome dele é Espírito Santo. Ele é maior do que qualquer Exu, do que qualquer orixá do candomblé. O nome dele é Espírito Santo. É ele que está falando contigo nesse vídeo. É ele que está te chamando. É ele que é essa voz no teu coração, da tua consciência, esse sentimento de servir a Deus, mas tu estás preso. Ele te liberta. Ele tem o poder. Romanos capítulo 8, verso 15 diz: pois o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Pai, querido Pai. Sim, você não tem outro Pai, você não tem um Pai de santo. Você tem o Pai chamado Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno. Em Cristo somos mais... Olha só, não somos mais escravos do medo ou do pecado. Em Jesus Cristo, nós somos filhos amados de Deus. O objetivo final não é apenas prosperidade terrena, mas a vida eterna em comunhão com Deus. Esses Exu têm te dado algumas bênçãos, mas têm te escravizado em muitas áreas da tua vida. Você não tem paz, não tem consolo, não tem alegria e não tem esperança de vida eterna. Você está preso em um escravo e precisa ser livre. João capítulo 3, verso 16 diz assim: pois Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Esses orixá já te ameaçaram que se você não cumprir as exigências, eles vão te matar. Jesus é a vida, te apegue com Jesus. Olha só, o comentário evangelístico apologético para ti é o seguinte: qual é a promessa final do candomblé?
uma vida um pouco melhor, mas sempre sob a ameaça de forças que você não controla, a promessa de Jesus é vida eterna, começando agora. É a troca do medo pela confiança, da escravidão pela liberdade, da orfandade espiritual pela filiação, porque esses demônios não são teu pai, eles estão te enganando. Você não precisa mais viver com medo de espírito. A Bíblia diz que maior é aquele que está em vocês, ou seja, no crente, do que aquele que está no mundo, que são os guias e os orixás e Satanás e seus demônios. Onde está isso? 1 João na Bíblia, na Palavra de Deus, capítulo 4, verso 4. Em Jesus você é livre de verdade. Arrependa-se hoje, deixe esse sistema de medo e venha para o abraço do Pai amoroso em Cristo Jesus. A conclusão e apelo final para você é o seguinte: o candomblé, com todo o seu colorido e apelo cultural, é um sistema religioso que falha em seus fundamentos. Primeiro, a falha no seu objetivo de adoração, múltiplos deuses versus o Deus único. Segundo, falha no seu meio de expiação, que são sacrifícios animais repetidos versus o único sacrifício de Cristo. Terceiro, falha no seu caminho de salvação, que são obras, ritualismo versus graça mediante a fé. Quarto, falha no seu resultado final, medo e escravidão versus liberdade e vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a resposta para todas essas falhas. Ele é o único Deus. Ele é o Deus único que se fez homem, o Cordeiro perfeito que morreu por você, sim, por tua vida. O caminho que leva você direto ao Pai, e o libertador que quebra todo o jugo espiritual e corrente e amarras da tua vida. Ele tem o poder de arrancar as correntes da tua vida. Você está acorrentado. Hoje, o chamado de Deus para você é o seguinte: arrependa-se. Reconhecer que buscar outros deuses é pecado e voltar-se para o Deus verdadeiro. Crer, olha só, colocar sua fé inteiramente em Jesus Cristo, crendo que sua morte e ressurreição são suficientes para o seu perdão e salvação. Receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador abandonando toda e qualquer prática contrária à sua palavra, inclusive esta religião de candomblé. A oração não é um ritual mágico que eu trago para você, mas um clamor sincero do coração. Se você deseja fazer isso hoje e agora, ore comigo então. A partir daqui, se você está determinado ou determinada a abandonar os orixá e largar o candomblé, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho pecado ao buscar outros deuses que são ídolos e outros caminhos. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Perdoa meus pecados. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Tira de mim toda a escravidão espiritual e enche-me do Teu Espírito Santo. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração com fé, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Ela diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Procure uma igreja evangélica séria que pregue a Bíblia e compartilhe sua nova decisão. Que Deus te abençoe e te guarde no caminho da verdade e deixa Deus te libertar. Não fica com medo, não fica com medo das ameaças. Se você tomou a decisão agora no seu coração e confessou a Jesus no seu coração e com o fruto dos teus lábios, você agora é uma nova criatura. Deus vai dar uma viravolta na tua vida, você será livre, transformado e vai testemunhar do poder e da glória de Deus. Para isso Ele te chamou. Fica com Deus, Deus te abençoe e corra para os pés de Jesus. Dobra o teu joelho e ora com fé a Deus, porque Deus vai colocar pessoas para te ajudar no teu caminho e você vai congregar numa igreja abençoada e serás tu uma bênção, usado, levantado para Deus por testemunho, pregar o evangelho e ganhar almas em nome de Jesus. Compartilha, comenta, deixa teu like, envia no grupo da igreja, para um amigo, para um irmão, para um parente. Fiquem com Deus, até a próxima.